Boa noite a todos. Peço a todos que coloquem o telefone no modo silencioso e vamos começar a semana com o coração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para a chamada. José de Moura da Silva, presente. Pio Paulo de Abreu. O Gonçalo Moura Duarte. Dormil Antônio da Silva. José Afonso de Oliveira. Márcio Martins de Vieira. Samuel do Rei Tenco Júnior. Vanderlei de Faria Pedro. E Vital de Souza Neto. Havendo um número legal de vereadores, em nome de Deus e do Constituinte, declaro aberta a sessão. No pequeno pedido, nós temos a indicação número 6, eu peço ao secretário que faça a leitura, por favor. Indicação número 6 de 2006, do vereador Márcio Martins Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, com fundamento no artigo 99 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido ao plenário, que determine ao setor competente a adoção das medidas necessárias ao alcançamento do trecho final da rua João Bosco Calais, no alto próximo à antena da cidade. Justificativa. O local acima referido não possui pavimentação, o que dificulta sobremaneira o acesso dos moradores e veículos, principalmente nos períodos chuvosos, em razão da subida íngreme e do bairro que se acumula no topo do morro. Trata-se, portanto, de mais providências que precisam ser atendidas antes do início da estação chuvosa. Jequeri, 15 de junho de 2006, Márcio Martins Ribeiro, vereador. A indicação está em discussão. Boa noite, mesa diretora, presidente, vereadores, parte jurídica, as meninas que trabalham com a gente aqui no Legislativo, pessoas presentes no plenário, boa noite. A gente está sempre devagarzinho, pela alguma anormalidade no município, pedindo a correção. Essa semana eu estive ali na rua João Bosco Calais, que tem acesso lá no alto da antena. E a situação lá está muito precária. Mesmo estando seco, está difícil a locomoção lá. Aí eu estou entrando com esse requerimento aqui para solicitar do Executivo providências. E gostaria de contar com o apoio de vocês. Muito obrigado. Vereador Márcio, se me permite, eu queria, em cima desse requerimento seu, falar um problema que está tendo na nossa cidade aqui, nessas aberturas que o DEMAI faz, eles vão lá, se tem problema na rede, carro lá, e acho que tem um período para ficar, parece que é 7 dias, que é o tempo aí da colagem desse cano, para ver se não vai dar vazamento novamente, para vir colocar o calçamento. E tem algumas ruas aí, que eu já vi aí, dessas valas aí, até com 20 dias aí, depois que foi cavado. Eu já mandei um requerimento aí para o Executivo, e gostaria de saber se isso aí é dominação, porque o DEMAI tem que tampar a prefeitura, porque fica esse impasse e, na verdade, quem sofre é a população que precisa transitar por ali. Então, assim, aproveitando o gancho do seu requerimento, eu cobro a prefeitura um esclarecimento sobre isso aí. No meu entender, é o DEMAI, mas você vai no DEMAI e fica aquele jogo ali. Então, a gente fica meio sem saber de quem cobrar. Então, peço à prefeitura que nos responda aí e também resolva esses problemas mais rápido. Indicação número 6 de 2026 não é votação. Quem concorda pode permanecer sentado, quem discorda pode levantar. Indicação aprovada. Agora nós temos um projeto de lei que reconhece como atividade pública lá e abrigo dos idosos de Jequeri. A secretária passa a leitura, por favor. Projeto de lei número 16 de 2026,
reconhece como utilidade pública o lar de idosos de Jequeri e das outras providências. A Câmara Municipal de Jequeri, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Luiz Antônio Rezende Soares, prefeito municipal, sanciono e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecido como utilidade pública municipal o lar de idosos de Jequeri, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobre o número 06061-841 e o contra 95, com sede na rua Anacleto Calais Ribeiro, 89, João Bosco Calais, Jequeri, Minas Gerais, CEP 35.390, do município de Jequeri, Minas Gerais. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário especificamente à Lei Municipal, número 417, de 27 de fevereiro de 2026, Jequeri, Minas Gerais, 29 de maio de 2006, Luiz Antônio Rezende Soares, prefeito de Jequeri. O projeto está em discussão. Esse projeto aí, ele está só mudando aí, que antes, a lei anterior, ele veio como lar e abrigo dos idosos de Jequeri. Esse projeto foi votado aqui em 27 de fevereiro de 2026. E eles agora reconhecem como utilidade pública o lar dos idosos de Jequeri, tirando, no caso, o abrigo. Ele fica só o lar dos idosos de Jequeri. Projeto da votação. Quem concorda com o número sentado, quem discorda, por favor, levantar. Aprovado. Segunda e última votação. Quem concorda com o número sentado, quem discorda, por favor, levantar. Projeto aprovado. Dando seguimento, a Maria Isabel Leal de Deus irá fazer uso da tribuna para sugerir proposta de criação de um projeto de lei sobre barraginhas no município. Na verdade, já tem. Como eu te falei, já tem esse projeto e você vai apresentar o dele para os vereadores. E tá, peço que passe o microfone para ela e pode ficar à vontade. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, Assembleia aqui. Como eu coloquei aí, é uma ideia. A gente vai aqui apresentar uma ideia e pedir parceria aí de vocês para a gente fazer a ideia, sair da ideia, se já existe a ideia em projeto, que faça o projeto sair do papel e ir para a prática. Né? Sobre barraginhas, eu acredito que a maioria aqui deve saber o que é isso, né? Tem algumas propriedades rurais aí que eu já ouvi falar, não vi ainda, mas já ouvi falar que já estão fazendo, algumas grandes propriedades aí, né? A pessoa já está fazendo essas barragens numa extensão maior, mas a ideia aqui é colocar uma coisa que seja acessível para os pequenos. A gente quer que o projeto Barraginhas, aqui no município de Jequeri, se não existe o projeto, eu queria pedir a vocês aí da Câmara para criar esse projeto. Se ele já existe, é que nos ajude a cobrar das secretarias aí responsáveis por isso, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Emater, para que faça isso sair do papel e ir para a prática. Né? A gente está num momento aí de necessidade. A gente tem que cuidar das nossas águas. Né? E eu estou aqui representando a Escola Padre Benevenuto, que a gente está com esse projeto lá sendo trabalhado com alunos na escola, e representando também o grupo de reflexão, que a gente faz parte aí, um grupo que faz parte do grupo de reflexão da Igreja Católica, e a gente discute muito nesses temas aí que vem da Arquidiocese de Mariana, sobre essa questão ambiental. E esse mês de junho, todos os nossos encontros, né, meninas, está em torno disso aqui também. Então, juntando aí as reflexões, os debates que a gente faz no grupo bíblico aí sobre esse tema, e os alunos lá da escola também, que a gente está com esse projeto lá, em agosto a gente vai ter a culminância disso.
A gente queria já saber que o município tem esse projeto, se não tem, que vocês nos ajudem a criar esse projeto para levar as barraginhas para toda a extensão rural do município de Jiquiri. Eu vou passar aqui, coisa rápida, 4 minutinhos só, né? É um projeto que já tramita lá na Assembleia Legislativa, que vai ser passado aqui na TV Assembleia. Já está tramitando, inclusive essa semana está acontecendo a vitrine das barraginhas. Né? Não sei se o município de Jiquiri foi convidado, porque eu estava vendo lá, tem vários prefeitos, vários secretários, né, de prefeituras participando dessas vitrines das barraginhas. E esse projeto que está lá na Assembleia Legislativa, pelo que eu ouvi, né, eles expondo lá em vídeo, o projeto vai beneficiar o Vale do Jequitinhonha e a bacia do Rio Doce. Jequeri está inserido na bacia do Rio Doce. Então eu acho que está na hora de nós organizarmos, fazer esse projeto sair do papel da gaveta, se ele já existe, e lá cobrar recursos, porque são recursos bons. Mas se o município não correr atrás, né, a gente vai perder a oportunidade. Aí eu vou só colocar aqui, né, para ilustrar bem a ideia, vamos ver se vai dar certo, né? Porque tecnologia, às vezes, Um dos 4 projetos prioritários criados pela Assembleia durante o seminário sobre a crise climática começa a sair do papel. Jequitinhonha e Rio Doce. O objetivo é recuperar áreas degradadas e ajudar a resolver o problema da crise hídrica nessas regiões. Vistos de cima, podem parecer estranhos, mas estes buracos, alguns com até 20 metros de diâmetro, mudaram a realidade de vários produtores rurais. Como os terrenos são acidentados, a chuva na parte mais alta formava uma enchente, que levava os sedimentos para dentro do córrego na parte mais baixa, que acabava sendo assoreado. A solução surgiu há mais de 30 anos pelas mãos do Luciano, um técnico da Embrapa que desenvolveu o projeto das barraginhas e espalhou a palavra por todo o país. Nós começamos a treinar, para cá, para lá, e aí ia publicar, né? E começamos a candidatar dos prêmios, e vencemos 2 prêmios importantes, que foi o Regulação do Brasil, da Petrobras, e eu ganhei 2 patrocínios. E esse patrocínio foi muito bom, porque a gente avançou pelo país, treinando, capacitando, principalmente fazendo um lugar demonstrativo e capacitando pessoas para eles virarem um multiplicador em cada região. Essa fazenda em 7 Lagoas, na região central de Minas Gerais, foi a pioneira no uso das tecnologias das barraginhas. O ano era 1995 e essa era uma área degradada que sofria ora com a falta de água, ora com as enxurradas. A ideia para resolver o problema foi construir as barraginhas em pontos estratégicos. Elas armazenam a água da chuva que infiltra no solo e aumentam o lençol freático. Com o tempo, 2 lagoas naturais se formaram e a água é usada para irrigar a lavoura e matar a sede do gado. Mais de 20 barraginhas foram construídas ao longo do caminho da enchente. As chuvas caem, enchem a barraginha e deixam úmido o solo no entorno. Essa condição propicia o plantio de determinadas culturas. A água entra no lençol freático, que é praticamente um rio subterrâneo. E com o tempo, a força da gravidade empurra essa água até o córrego, que fica na parte mais baixa do terreno. Seu Betinho, de 76 anos, é vizinho dessa propriedade e adotou o modelo há 27 anos. Ele diz que no começo os vizinhos olhavam torto. Teve um vizinho meu que falou, você é doido, fazer buraco dentro dos patos, não sei o quê. Aí eu também falei com ele, eu não tinha nada disso. Faz isso, você faz o que você quiser, hein? A propriedade está sua conta. Mas o processo de convencimento se deu em pouco tempo. E daí pra cá, acabou. Nosso sustento
Assembleia. O projeto vai implementar vitrines em 3 municípios: Mirabela, no norte de Minas, Virgem da Lata, no Vale do Jequitinhonha e Periquito, no Rio Doce. Cada vitrine inclui a construção de até 100 barraginhas, a adequação de estradas vicinais, o cercamento de nascentes e da mata ciliar. Cada município vai receber cerca de R$ 230 mil em recursos de multas ambientais para implementar o projeto, que é feito em parceria com a Emater e a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essas regiões, elas deverão ter treinamentos para todos os prefeitos, lideranças regionais, e eles vão ter a oportunidade de ver as obras já prontas, parte das obras prontas, as obras sendo feitas, e inclusive os operadores de máquina vão poder serem treinados. O objetivo principal é que o projeto se multiplique por todo o Estado a partir do piloto. O que a gente quer é mostrar aos prefeitos que com recursos próprios e as máquinas da prefeitura, com a colaboração dos produtores rurais, eles já conseguem fazer um movimento de mobilização e preparação dessas regiões para aumento de resiliência com relação às mudanças climáticas. Então, isso aqui foi só para fazer uma demonstração aqui né, o que é uma barraginha, né, para quem ainda não tem muito aí em mente o que seja isso. E, resumindo, isso é para beneficiar todo mundo. E não precisa de muito dinheiro para isso ser feito, não. Né? Consultando, né, sobre o assunto, quando o município tem um projeto pronto sobre o assunto, ele consegue parceria com o Banco do Brasil, consegue parceria com empresas, né, que pode estar ajudando a fazer essas barragens. Mas tem que existir um projeto, né, tem que ter uma coisa organizada com as secretarias aí mais diretamente relacionadas a isso, agricultura, meio ambiente, Emater, para isso começar a funcionar. Eu acredito que até para buscar esse recurso lá na Assembleia, já que já tem um projeto piloto lá, o município tem que estar organizado em torno desses projetos aí, para chegar lá, o deputado aqui que, né, tem um olhar aqui sobre a cidade, para cobrar. Né? Mas a gente tem que se organizar para isso. Então, a gente está aqui pedindo isso. Né? Se já existe o projeto, beleza, menos o passo. Já tem um passo dado. Que eu já fiquei sabendo que tem um projeto, que o município tem um projeto. É isso, né, Segura? O município tem esse projeto. Então, se o município já tem esse projeto, beleza, maravilha, né? Já tem um passo importante dado. Agora é organizar secretarias para buscar parceria aí para fazer isso sair do papel e beneficiar o produtor rural, principalmente os pequenos. Né? Porque os grandes têm condição de mandar a máquina ir lá fazer, né? Mas os pequenos não. Então, se beneficiar os pequenos, o nosso município de Jiquiri, com 548 quilômetros quadrados, acho que é mais ou menos isso, né? 548, acho que é isso mesmo, né? Acho que é 573, eu acho. Então, mais ainda, mais de 500 quilômetros quadrados. E 53% da nossa população hoje está em área rural. Né? Temos muitas propriedades rurais, segundo o censo do IBGE que eu estava consultando, de 1.000 a 1.200 propriedades rurais que tem no município. Então, imagina, se cada propriedade rural dessa pudesse fazer 2 barraginhas, com a ajuda do setor público aí, levando as máquinas lá para fazer essas barraginhas, olha quantas não teríamos aqui no município de Jiquiri. Dionísio, que não está tão longe da gente, eu estive conversando com o responsável pela Emater, que já esteve lá. Eles conseguiram fazer 800 barraginhas dentro de Dionísio. Esse moço aí da Emater, que eu conversei com ele, agora ele está em São Domingos do Prata. Lá em São Domingos do Prata, ele tem uma vontade de fazer isso lá e ele está conseguindo. Agora ele está em São Domingos do Prata, já fizeram 300 lá em São Domingos do Prata. Ele até colocou à disposição para a gente ir lá e conhecer. Mas eu acho que aqui dentro do município, eu não tenho conhecimento disso não, mas vocês de repente têm, deve ter lugares aqui que já tem.
Eu sei de pequenas. Soninha Mafia fez a enxada, diz ela lá, algumas da propriedade dela. E já tem, acho que está aqui, parece que já andou fazendo lá na área dele. E deve ter outros aí. Marci, olha que tem. Então, assim, agora tem que ter acesso para os pequenos, fazerem também orientação e ajuda do setor público. Então é isso que nós estamos aqui pedindo para vocês. A gente vai trabalhar com os nossos alunos, principalmente os alunos do turno da manhã, nesse tema, mas quando a gente for na culminância do projeto, a gente gostaria de dizer lá que Jiquiri tem um projeto de barraginhas e que ele está sendo colocado em prática. Porque não adianta ficar lá dentro da gaveta, não. Né? Tem que ser colocado em prática. E o recurso está aí, a Assembleia está lá essa semana. Esse projeto piloto que ele falou aqui, isso foi de janeiro, isso aqui é de janeiro. Está acontecendo esses dias lá, até acho que dia 15, 16 de junho agora. Está acontecendo essa semana, né? Essa reunião de prefeitos, secretário de meio ambiente dos municípios aí, para conhecer, para trazer ideia para cá, para ser colocada em prática. E a gente está no momento precisando. Eu falo que a gente está com problema aí com o Demar, falta d'água. Mas se a gente não for na origem do problema, a origem é onde? É fazer aumentar a água do lençol. Porque agora, aqui em cima não está dando, a gente está buscando os poços artesianos. Tem um monte de poços artesianos sendo perfurado por aí. Inclusive, abastecer a nossa cidade, porque precisa da água, então tem que buscar uma solução imediata. Mas não adianta nada se a gente ficar buscando isso lá no lençol e não alimentar o lençol. Tem que alimentar o lençol, porque se a água lá do lençol freático acabar, aí é areia pura. E a gente não quer ver a praga do padre sendo aplicada aqui em Jiquiri, porque você fala que Jiquiri tem praga de padre, que tudo isso vai terminar em areia. Pelo amor de Deus, né? Não vamos deixar isso terminar em areia, não. Vamos alimentar esse lençol freático aqui da nossa região, que acaba sendo vitrine aí para a região toda, para outros copiar a nossa ideia, para isso ser uma coisa real em toda a nossa região, que seja em todo o nosso estado, como a Assembleia colocou ali, né? Porque a gente precisa mudar esse quadro aí de falta de água. A gente não pode pensar que a gente tem muito rio. Os nossos rios, que eram grandes, estão ficando pequenos. Na minha ex-propriedade rural, que meu pai tinha um rio lá. Hoje eu pulo ele com um salto. E todos vocês conhecem essa realidade aí nas áreas rurais. Então isso é coisa séria. Aí eu queria pedir essa parceria, nós queremos pedir essa parceria de vocês aí, nessa cobrança das secretarias do nosso município, que estão mais diretamente relacionadas a esse tema, cobrar deles, se o projeto já existe, que notícia boa. Pois agora é fazer o projeto sair do papel e ir para a prática. Então é isso o nosso pedido, a nossa exposição de ideia aqui. Eu te agradeço aí pelas palavras, incentivo. Para quem não sabe, as barraginhas elas são pequenas lagoas, né, que são feitas aí nos terrenos para segurar a água da chuva, e essa água ela infiltra no subsolo e também evita a erosão dos terrenos. Como eu te falei mais cedo, a gente tem sim que olhar para esse lado, porque a gente atravessa um momento difícil em questão de água, né? As nascentes estão todas secando. Eu acho que também um assunto que tem que ser debatido são as nascentes. De repente cercar essas nascentes, o município tem um incentivo, mas aí tem que ser um projeto 2 aí motivo para cá, porque nenhum vereador consegue fazer um projeto onde ele gere gasto. Essas barraginhas aí tem que ser discutidas sim, mas eu acho que tem que ser discutido entre Câmara, Executivo, Secretaria de Cultura, Meio Ambiente, Agricultura, Emater, e em conjunto com os donos de terra, porque quem tem muita terra não tem receio de fazer barragens, igual a gente vê várias barragens lá em algumas propriedades. Mas quando a pessoa tem menos terra, ela talvez tenha receio de fazer isso pelo menos terra. Eu acho que tem assim, de ter um incentivo, de chamar essas pessoas para vir para essa reunião. Para quê? Para mostrar para elas que isso é importante, que ela vai ter uma água sobrando lá no terreno dela, vai valorizar o terreno dela, vai estar descendo água e ter a abundância de água descendo, porque a gente vê o rio secando. Acho que é um debate legal, é onde tem que
está todo mundo junto, a sociedade no geral. Mas a gente tem que, primeiramente, eu acho que conscientizar os donos de terra que a barragem é importante para eles. Não adianta também a gente fazer, porque o poder público também não pode chegar no terreno de A ou de B, a gente vai fazer uma barragem aqui, não é assim. Então, acho que tem que haver essa conscientização de que essa barragem é importante para eles. Não vai faltar água, não vão precisar de furar o poço. A partir do momento que você fura o poço, você vai ter água, mas você vai cercar 5, 6 nascentes de água assim, porque é água do subsolo. Então, você acha que é um debate legal? A Câmara tem interesse, sim, nesse debate. A gente tem certeza também que o Executivo também tem interesse, mas eu acho que tem que ser um conjunto, né? Vamos levar isso para frente, a Câmara, os 9 vereadores vão estar juntos para estar desenvolvendo essa reunião, vou marcar essa reunião com o pessoal lá e te aviso. Pois é isso que a gente quer, e a gente tem aqui uma mínima parcela da comunidade que ouvindo isso. E é multiplicar essa ideia também para a comunidade, porque aí a ideia vai espalhando. Eu acredito que os pequenos produtores, eles não vão, a princípio, ter tanta resistência, não. Eu não sei. Eu penso que tem que ser mostrado para eles os benefícios e as vantagens que isso vai trazer, não tão a longo tempo, não, em pouco tempo. Esse senhorzinho aqui, falou, que no início ele era criticado, agora ele, então tem que ter essa mobilização para estar conscientizando, sim. Eu acho até que um setor aqui que tem que ser chamado, uma organização que tem que ser chamada, o sindicato rural, tem que somar com eles também, porque eles vão conseguir chegar nesses produtores também. Porque eles também têm esse projeto lá, mas deve ter engavetado lá também, porque não é colocado para a comunidade. Então a gente vai pedir isso aí. A escola está aberta. Eu queria mesmo contar com esse apoio de vocês para cobrar das secretarias lá da prefeitura, tá? Para a gente somar essa força aí e a gente cobrar. Para isso não sair do papel e ir lá para a área rural aí. Se até ano que vem, daqui a um ano, a gente tiver, vamos ser otimistas aqui, quem sabe, 100 barraginhas aqui no município de Jiquiri, já está fazendo uma diferença muito grande. O Nildo lá da Emater, de São Domingos do Prata, dizer que chegou em São Domingos do Prata lá, vai fazer 2 anos. Ele já conseguiu, como responsável pela Emater, fazer 300 lá dentro de São Domingos do Prata. Então tem que ter a vontade, sim, do pessoal da Emater, da Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, mas acho que a gente somando forças. E vocês, como Câmara aí, que tem essa responsabilidade de cobrar, porque vocês estão aqui para legislar e cobrar também, então acho que a gente consegue fazer a coisa sair do papel e ir para a área rural e para melhorar essa questão de água aqui no nosso município, Passo as considerações finais, se algum vereador quiser fazer outra palavra, a palavra está aberta. Isabel, você comentou uma coisa, é verdade. Às vezes o pequeno produtor ele tem dificuldade, às vezes financeira. A parte mais apertada dele é a parte financeira. E existem as represinhas, e uma parte maior que a gente tem que trabalhar também, presidente, você mencionou aí, é a área das nascentes serem cercadas. O pisoteio do gado, ele compacta a terra e acaba com as nascentes. Nascente tem que ser cercada. Eu tenho exemplo lá em casa que eu fiz isso, tirei o pisoteio de boi, e a água conservou, porque ela compacta a terra. E olhar direitinho a parte, como você falou, parte financeira. Os pequenos, se conversarem direitinho, todo mundo vai querer. É coisa boa para a propriedade, ninguém vai querer ficar sem água. Você tem o benefício de aumentar, Então, comigo, da nossa parte, aqui, os 9 aqui, é garantido, nós estamos juntos, se Deus quiser, sem problema. Boa noite a todos. Eu gostaria de comentar um pouquinho também, porque os proprietários ficam mais beneficiados que o município. Por exemplo, assim, se sair, o primeiro terreno pode ser o meu. Eu tenho grande interesse. Eu ainda não fiz, porque eu não estou tendo dinheiro. Se eu tivesse, eu tinha feito.
equipe técnica, secretário de meio ambiente, o município tem. Secretário de agricultura, o município tem. Emater, o município tem. Então está faltando agora todo mundo descruzar os braços e planejamento. E o orçamento aí, orçamento municipal, tá? Mas tem captação de outros recursos via programas federais, estaduais, a Agência Nacional das Águas, tendo tudo organizado aqui, a gente tem que, eu acho, que buscar esses recursos. Lá na São Domingos do Prata, o Nilton me falou que foi o Banco do Brasil que fez a parceria com a matéria e saiu já 300. Na verdade, é isso aí. Acho que a nascente também seria. Acho que se todo mundo incentivasse, todo mundo conversar com quem tem seus terrenos aí, que essa relação aí do cercar as nascentes. Isso aí eu acho que não tem uma lei específica para isso, Marcinho. Acho que seria mais questão de conscientização, as pessoas conversar, as escolas têm um papel fundamental nisso aí, né? Os alunos chegam em casa, né? Na escola falam, vamos cercar a nascente ali. Vamos preservar ela. Então, assim, eu acho que o filho falando com o pai e outras pessoas falando, aquilo vai rendendo. Esse é um projeto nosso lá na escola, né? Mas vamos para cima, com fé em Deus vai dar tudo certo. E a Câmara, no geral, pode contar com a gente aqui. A gente tem interesse também, que a gente sabe que o meio ambiente ele pede socorro, né, gente? Então, assim, a Câmara, os novos vereadores estão unindo com essa causa aí. Quem tiver parente aí que tem nascente, pede. Eu não tenho terra, mas tem parente que tem. Vamos cercar nascente aí. E da mesma forma vai todo mundo, né? É uma corrente de união que quem sabe daqui 10 anos que seja referência no estado, né, gente? Tem município aí ganhando prêmio. Dionísio já ganhou prêmios aí. Esses prêmios que eles. Os municípios que estão dando passo à frente. Então, quem sabe o nosso pode ser. Isso. Então, assim, eu não tenho mais não, meu pai não tem mais propriedade rural, tá? Mas eu me preocupo muito com essas questões. Quem tem, eu acho que tem que correr atrás mais ainda. Eu te agradeço a todos e o pessoal das escolas aí, muito obrigado pela presença. Tá? O pessoal do Conselho Tutelar também. Aí, né, vereadores, no mês de agosto, é a última reunião desse semestre, no mês de agosto, nós viremos, né? Eu acho que nem vai precisar vir se você já armar um jeito da gente sentar com a secretaria aí juntamente com vocês e começar a fazer essa coisa andar, né? De repente nem precisa a gente estar vindo aqui fazendo alguma cobrança, eu acho que não vai precisar disso não. Aí marca essa reunião o mais rápido possível, né? Eu te falo, aí você passa para as escolas, todo mundo, você fica o elo entre. Você quer dar leitura, por favor? Ata da 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da atual legislatura, 15 de julho de 2026, às 19 horas. Aos 15 dias do mês de junho de 2026, no horário regimental do plenário Teonílio Álvaro da Silveira, na sede do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do senhor José de Moura da Silva. Após a chamada nominal dos 9 entes, foi constatada a presença de 9 vereadores. Havendo número legal, foi declarada aberta a sessão. No pequeno expediente, foi lida e aprovada a indicação de número 6 de 2006 do vereador Márcio Martins Ribeiro, que comentou sobre o assunto de sua respectiva proposição. O presidente José de Moura da Silva também discorreu sobre a indicação. No grande expediente foi realizada a leitura, discussão e votação do projeto de antidiscriminado. Projeto de lei número 16 de 2006 do Poder Executivo reconhece como utilidade pública o lar de idosos de Jequeri e das outras providências. O projeto foi votado e aprovado por unanimidade em 2 votações. A Maria Isabel Leal de Deus fez uso da tribuna e sugeriu a proposta para a criação de um projeto de lei sobre barraginhas e, caso já exista o projeto, que o mesmo seja colocado em prática. O vereador presidente José de Moura da Silva e os vereadores Márcio Martins Ribeiro e Vital de Souza Neto manifestaram sobre as barraginhas nas suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e eu, Carmen de Vitória Gomes de Moura, lavrei a presente ata,
Na convida, se aprovada, será assinada pelos presentes sala das sessões aos 15 dias do mês de julho de 2006. A ata está em votação. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda vou levantar. Aprovado. Por não havendo dada mais agradável, é para encerrar essa sessão. Uma boa noite a todos.